João. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 14. Um texto muito conhecido dos irmãos e que também no desenrolar do culto nesta noite eu pude ter uma compreensão de que o Senhor quer nos falar assim e aqui, neste texto, capítulo 14, está escrito assim, Jesus quem falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, na minha Bíblia aqui, irmãos, a tradução está onde eu estou, estejai vós também, mas aí é provável que na tua tradução esteja onde eu estiver, vocês estarão também. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava ouvindo os louvores e dizer para os irmãos da igreja que este texto da palavra de Deus é uma promessa, a promessa do Senhor ao seu povo, ou a sua igreja, aqueles que o aguardam, que aguardam a sua vinda. Mas quando Jesus disse este texto, ele disse aos seus discípulos, ele disse àqueles a qual ele havia escolhido, para que depois da sua partida, eles estivessem incumbidos de pregar a palavra, de levar as novas do Evangelho. Esses seus discípulos começaram andando com o Senhor Jesus, não sabendo ao certo quem ele era de fato, não sabendo ao certo que ele era o Filho de Deus, porque ainda eles não tinham o conhecimento da palavra, porque eles ainda estavam iniciando o seu caminhar com o Senhor. Todavia, o Senhor Jesus os chamou, os escolheu e se manifestou a eles com milagres, com sinais, com maravilhas e prodígios, fazendo com que esses discípulos viessem também atender o seu chamado para seguir ele, para estar com ele, para saber aquilo que ele tinha para ensinar, aquilo que ele tinha para falar, para ter com ele uma íntima comunhão. É justamente dentro disto que eu quero falar com os irmãos nesta noite e trazer você para dentro deste raciocínio a qual o Espírito Santo também me trouxe. Mas antes eu quero perguntar para você a mesma indagação que eu fiz a mim: qual é o nosso grau de intimidade com o Senhor Jesus? Qual é o nosso grau de comunhão com o Senhor Jesus? Como que nós conhecemos Ele? Como que você conhece Ele? Como que você, como que eu, como que nós podemos dizer que nós somos amigos de Jesus? Como que nós podemos dizer que amamos ao Senhor, que amamos a Ele e que queremos estar com Ele e que queremos que Ele esteja conosco, queremos estar na eternidade no céu aonde Ele está? Como que nós podemos, irmãos, ter esta íntima comunhão com Ele? Será que nós estamos tendo esta íntima comunhão com Ele? Será que nós o conhecemos como Ele quer que nós o conheçamos? Como que você conhece o Senhor? Qual é o teu grau de intimidade com Ele? Qual é o meu grau, o nosso grau de intimidade com Ele? Quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração.
No Evangelho de João, quando nós lemos o capítulo 12, 13, 14 e daí em diante, dá a entender que João está mostrando os dias finais do Senhor. Os dias finais, aonde Jesus revela para os seus discípulos aquilo que está no íntimo do seu coração, da sua alma, aquilo que não estava ainda revelado aos seus discípulos. Ele começa a trazer à tona muitas coisas, porque o seu fim está próximo. Ele sabe que o seu tempo está acabando. E os seus discípulos também passam a ter um entendimento que os dias finais dele está próximo. O que me levou, irmãos, a ter uma compreensão do que Jesus é para mim, foi levar a minha mente e o meu coração nesta tarde para o sentimento dos seus discípulos, quando ele estava com eles. Jesus comia com eles, Jesus andava com eles, Jesus operava milagre na presença deles. 3 anos, irmãos, é tempo suficiente para que os discípulos tivessem com ele uma íntima comunhão, uma amizade, um companheirismo, uma parceria. Eles viram as obras do Senhor, eles foram alimentados pelo Senhor, eles tiveram experiências maravilhosíssimas ao lado do Senhor. Então a amizade deles com o Senhor era muito grande. A presença do Senhor no meio deles trazia paz, com certeza. Trazia segurança no meio de um sistema que era fraudulento, que não tinha estabilidade, era um sistema instável, né? Não tinha estabilidade. Mas Jesus estava com eles e eles tinham paz. Eu entendo que quando Jesus estava com os seus discípulos, eles não tinham medo. E por mais que tivesse medo de alguma coisa, eles tinham a segurança de que Jesus, estando com eles, eles conseguiriam passar por todos os obstáculos, vencer todo o que se levantasse contra a vida deles, porque Jesus estava lá. Mas vai chegando o tempo de Jesus partir, e o seu sermão, a sua palavra para os seus discípulos é: o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Importa também que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pacificadores. Importa que o Filho do Homem seja crucificado. Era a palavra do Senhor Jesus para eles. Imagina você comer com um amigo, você andar com um amigo, sentar com ele, conversar com ele, ouvir ele falar, abrir o seu coração para ele. E daqui um pouquinho você começa a ouvir da boca dele que o tempo dele está próximo. Daqui um pouquinho ele vai embora, não vai estar mais ali. Já causa em nós, irmãos, um sofrimento. Já causa em nós uma dor. Agora você imagina os discípulos andando com Jesus, comendo com ele, dormindo com ele, fazendo obras com ele, vendo o que ele fez. E daqui um pouquinho eles começaram a pensar que daqui um pouquinho Jesus não vai estar mais no meio deles. Que daqui um pouquinho Jesus vai sair de perto deles. Jesus, ele conhecia o coração dos seus discípulos. Não é à toa que se nós continuarmos lendo, nós vamos entender Jesus confortando eles. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Mas se eu disse, se eu for, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Pode ser que eles não compreendiam essa questão de Jesus ir e voltar, como o texto mostra. Mas eles entendiam uma coisa: Jesus estava dizendo que iria partir.
Se você for um pouco mais adiante no Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo assim: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus sabia no íntimo do coração dos seus discípulos que eles estavam tomados de uma tristeza. E não somente os seus discípulos tomados de uma tristeza, mas o próprio Senhor, mediante o tempo que ia se passando e ele ia se aproximando do momento da crucificação, certamente o seu coração estava dentro dele turbado, conturbado, triste. É a ânsia da morte, de passar pelo processo e dos sofrimentos a qual estava escrito que ele ia passar, e ele sabia de todo o seu sofrimento, ele sabia de tudo que ele iria enfrentar adiante. Louvado seja Deus. E ele vai, como acerca dele estava escrito. E os seus discípulos estão vendo todos os acontecimentos finais ante a crucificação do Senhor. Eu fico vendo, irmãos, tentando imaginar, sabe, o sofrimento. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morava com meus avós. A minha avó já uma senhorinha bem já de idade, e eu ficava muito com ela, porque eu ainda era pequeno, e os tios iam trabalhar, minha avó ficava em casa, e eu ficava ali também com ela, né? Ia para a escola na parte da tarde, mas ficava durante o dia. A maioria do tempo eu estava junto com a minha avó, eu saía com ela para ir em algum lugar, ela me dava a mão, nós saíamos, voltávamos. Mas eu me lembro que sempre que eu conversava com ela, quase todas as vezes, ela falava para mim, falava: filho, a avó está sentindo que a avó vai morrer. A avó está sentindo que os dias da avó já estão passando já. E eu ficava triste com aquilo ali, uma tristeza na alma, uma angústia. Mas aquele dia chegou. Depois daquele dia chegou, o que ficou? Ficou lembrança. Ficou lembrança dos momentos que eu estive com ela, dos momentos que passei com ela, ficou lembranças. Então o que trazia à minha memória um sentimento de saudade era ter convivido, eram as lembranças. É a mesma forma que eu olho para os discípulos. Quando Jesus, irmãos, está lá no Sinédrio, naquela madrugada, sendo julgado por aquilo que ele não fez, somente por falar a verdade, pregar a verdade, trazer salvação. E eu me lembro, nesta hora, de Jesus saindo do Sinédrio, me vem à memória uma imagem de Jesus saindo daquele lugar. E me vem à memória também Pedro, depois de negar o Senhor por 3 vezes, e olhar para Jesus sendo carregado pelos soldados, para ser punido, açoitado, em que Jesus olha para Pedro. Eu penso comigo que naquela hora, na mente de Pedro, conjectura minha, e que no coração de Pedro, vem a lembrança do tempo que passou com o Senhor. Parece que eu vejo, irmãos, como que num filme, o apóstolo Pedro dentro de um barco, e Jesus andando por sobre as águas, e Pedro dizendo: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ter com o Senhor. Parece até que eu vejo uma música de fundo tocando dentro desta palavra, deste texto, desta mensagem de Pedro, falando: Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus fala para ele: venha, Pedro. Parece que eu vejo Pedro lá, depois de negar o Senhor, lembrando dele saindo do barco, caminhando até o Senhor, por cima das águas, e do momento em que ele se afunda, Jesus pega pela mão. Naquela hora, depois de ter negado o Senhor por 3 vezes, parece que vem no meu coração um sentimento de que Pedro está se lembrando dos momentos em que andou com ele, de que sentou com ele, de que comeu com ele, e de que foi levantado das águas por ele,
Louvado seja o nome do Senhor. É esta lembranças, é este sentimento que faz com que Pedro chore e abra o coração, um quebrantamento, uma angústia, uma tristeza, um sofrimento, por ter negado o Senhor, mas principalmente por saber que dali em diante, na sua mente, por certo, ele não veria mais o Senhor. Mas ele tinha lembrança dos momentos que passou com o Senhor. Louvado seja Deus. Lembrança. É isso que eu perguntei para os irmãos, e é o que o Espírito Santo fala ao meu coração. Como nós podemos conhecer o Senhor se nós não temos lembrança? Como nós vamos dizer que conhecemos o Senhor se nós não temos lembrança dEle? Você tem lembrança do Senhor? O que você se lembra do Senhor? O que eu me lembro? O que lembramos do Senhor numa noite como esta, num culto como este de domingo, que saímos da nossa casa para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus? O que nos vem à memória? O que nos vem à mente da parte do Senhor, se é que estamos focados no Senhor? É este sentimento, irmãos, de termos saudades do Senhor, que faz com que nós esperemos o Senhor hoje voltar. É este sentimento que precisa estar no meu e no teu coração, para que este texto de João, capítulo 14, aconteça na nossa vida. Lembrança. Você tem lembrança do Senhor? Qual é as tuas experiências com Ele? Porque eu me lembro das minhas experiências com Deus. E em todos os momentos de aflição e angústia, independente se está bom ou ruim, o que eu me lembro é das minhas experiências com o Senhor, para me voltar de novo a orar, para me voltar de novo a meditar na palavra, para me voltar de novo a cultuar a Deus, a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a estar esperando a vinda do Senhor, renunciando os prazeres mundanos, e aquilo que está diante dos meus olhos, é as experiências que eu vivi com Ele, que me traz as memórias, as lembranças, que eu devo permanecer com Ele, porque Ele me provou o que é real na minha vida, e Ele vai voltar, a promessa é certa. Mas quais são as tuas experiências? Você conhece verdadeiramente o Senhor? O que você tem feito para provar que conhece o Senhor? Não para o pastor Rogério, mas para Ele mesmo, para o próprio Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas será que nós vamos estar com Ele, se nós também não temos lembrança dEle, se nós não temos nada para nos apegar, para nós continuarmos firmados nele, da maneira que Ele quer que nós estejamos? Porque, irmãos, nós não podemos viver de aparência. Não podemos viver de aparência. Esta palavra tem um sentido para mim muito espiritual, por uma visão que o Senhor me deu esta noite. Eu estava num lugar muito bonito, um lago muito bonito, azul, muito bonito, muito limpo. Pessoas entravam, brincavam, e eu olhava para aquele lago e me maravilhava pela pureza dele. E eu falei, eu vou entrar também com eles para dentro deste lago. E quando eu procurei um lugar para me pular, para me mergulhar, porque era muito cristalina a água, quando eu mergulhei naquele lago, eu já mergulhei num monte de folhas,
um monte de escuridão dentro da água, aquela água ruim, suja, aquela água que estava, sabe, irmãos, assim, que não tinha condição de entrar, não tinha condição de nadar. Quando eu levantei minha cabeça, que eu olhei, aquela água já não era mais limpa, cristalina, já era uma água suja, mas as pessoas estavam lá do mesmo jeito, nadando, sem entender que aquilo ali era algo que estava acontecendo, que era aparente. E o Senhor falou ao meu coração acerca desta palavra nesta noite, irmãos, acerca de viver de aparência. Que cristianismo estamos vivendo? É um cristianismo de culto, vou para o culto, tchau, obrigado, acabou? Ou é um cristianismo que eu vivo este cristianismo na minha vida particular, no meu cotidiano? Eu tenho momentos de oração, de ler a Bíblia, de falar com Deus, de buscar conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem crente que não abre a Bíblia uma vez no mês, a não ser no culto, para ler quando o pastor ou o pregador fala, abre a Bíblia em tal lugar. Fora isso, não conhece nada da palavra de Deus, não sabe nada do Senhor Jesus, mas tem um sentimento que vai morar no céu, tem um sentimento que vai morar no céu. Como? Se não conhece o Senhor, se não busca uma intimidade com Deus. Deus tem mostrado também para minha esposa, jovens da igreja, que precisam ter uma comunhão com Deus. Jovens da igreja que desprezam aquilo que é de Deus e se apegam àquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus. Quando Deus está chamando eu e você e nós para uma íntima comunhão com Ele, porque Ele é muito mais do que aquilo que nós ouvimos falar dEle nos púlpitos, nas mensagens da internet e por aí afora. Ele é muito mais que isso, irmãos. Ele é muito mais que isso. Que lembrança você tem de Deus? Qual é a tua lembrança do Senhor? Qual foi a tua intimidade com o Senhor? O que você tem para se apegar naqueles momentos que você está vivendo, na tua vida, o que você tem? Jó precisou passar por muitas experiências, mas quando ele passou por elas, ele disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Te veem os meus olhos. O Senhor está querendo ter intimidade conosco, irmãos. O Senhor quer de mim e de você uma íntima comunhão com Ele. O Senhor quer dos jovens da igreja comunhão com Ele. O Senhor quer dos adolescentes da igreja comunhão com Ele. A comunhão, irmãos, que nós venhamos para o culto, não para apresentar algo, mas para louvar a Deus. Não para mostrar alguma coisa que nós estamos querendo que as pessoas vejam, mas no intuito de oferecer a Deus aquilo que nós estamos, aleluia, gratos, agradecidos por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez por nós. Você tem consciência do que Jesus fez por você? Nós temos consciência, irmãos, do que Jesus fez por nós. A morte dele estava para acontecer. A tristeza no coração dos seus apóstolos, pode ter certeza que era muito grande. Até Judas ficou triste, irmãos. Eu comecei a imaginar Judas traindo Jesus por 30 moedas, indo com os soldados até o Getsêmani, dando um beijo no rosto do Senhor, para mostrar para o soldado, aquele que eu beijar no rosto é este que vocês devem prender. E quando ele chega, Jesus chama ele de amigo, andou com o Senhor, comeu com ele, viu as obras que ele fez, achou que fazendo isso Jesus ia manifestar o seu poder, enviar uma legião de anjos, matar tudo aqueles soldados, se livrar, se tornar um líder em Israel para lutar, combater, guerrear contra os romanos. Mas quando isso não acontece, Jesus se deixa se levar pelos soldados. Ele se deu a si mesmo. A Bíblia fala, ele se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade. Ele se deu a si mesmo. Eu penso que naquela hora Judas ficou lembrando, comi com ele,
na multiplicação dos pães, eu estava lá. Eu peguei o cesto com os pães e fui servindo. Eu mesmo vi ele fazendo aquilo. Eu mesmo vi os sinais. Eu estava com ele. Louvado seja Deus. E aí depois vem o sentimento, o remorso. Eu penso, é uma conjectura minha. O remorso. O que eu fiz com o meu amigo? O que eu fiz com ele? Judas poderia ter recebido o perdão do Senhor, mediante o seu arrependimento. Mas o remorso foi tão grande que ele optou por tirar a sua própria vida. Você acha que Judas não teve remorso? Que ele não sentiu uma tristeza pelo que ele fez? Sabendo que agora o amigo dele ia ser morto. Pedro teve o mesmo sentimento de lembrança, de memória, mas fez ao contrário. Se arrependeu, foi perdoado pelo Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós ouvimos aquele louvor, precisa fazer um sentido na nossa vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Para manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue. Todos eles, irmãos, todos morreram, sofrendo, cerrados pelo meio, decapitados, morto de várias maneiras que você nem compreende, e eu também. Mas com uma convicção e uma certeza de que tinham lembranças. E essas lembranças fez com que eles se apegassem a Deus, numa comunhão e numa íntima comunhão. Os primeiros séculos da igreja primitiva, depois da ressurreição do Senhor, da sua partida para a glória, o primeiro século, foi um século difícil para a igreja. Aqueles que aceitavam ao Senhor como Salvador, e que professavam a fé no Senhor, eram perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. E eles tinham memória, lembrança de experiência que tiveram, para não rejeitarem nem mesmo pela morte o Senhor. Louvado seja Deus. Como que nós estamos hoje, neste século que nós estamos vivendo, nesta geração que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Qual é o grau de experiência que nós temos com Deus e com o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que nós não venhamos viver de aparência e uma vida superficial na presença de Deus? Como que está o nosso coração, a nossa alma diante de Deus? Não aqui dentro, porque aqui é um lugar que nós meditamos, aqui é um lugar que nós somos confrontados, e aqui é um lugar que nós pensamos: meu Deus, eu preciso ser melhor, meu Deus, eu preciso fazer mais, meu Deus, eu preciso orar mais. Ah, Senhor, depois desta palavra eu vou orar mais na minha casa. Ah, Senhor, depois desta palavra eu vou pegar a Bíblia e eu vou ler. Ah, Senhor, depois desta palavra eu vou, Senhor, louvar o teu nome. Eu vou, Senhor, buscar tudo que o Senhor tem para mim aqui dentro. Mas depois que sai lá fora, a vida continua do mesmo jeito, é o mesmo curso, é o mesmo sentimento, é o mesmo pensamento, é as mesmas distrações que nos privam de termos uma comunhão íntima com Deus, de tal maneira que nós venhamos sofrer um processo de metamorfose, nós venhamos deixar o velho homem sepultado e venhamos viver o novo, a qual Jesus nos falou na sua palavra. Porque Jesus tem promessa para mim e Ele tem promessa para você. Mas qual é o grau da nossa intimidade com Ele? Qual é o grau da presença de Deus na nossa vida, na tua vida? Os discípulos do Senhor, eles entenderam, logo após Jesus ser tirado deles, a falta
da presença dele, do Senhor, porque eles tinham lembrança, eles tinham memória. Só sente falta da presença de Deus quem tem lembrança, quem tem memória, quem viveu experiências com o Senhor, para agora, quando parece que o Senhor está distante, sente falta da presença, de uma maneira que venhamos pensar: eu preciso buscar de novo a presença. E eu sei que é pela oração, eu sei que é pela adoração, eu sei que é por eu dar lugar ao Espírito Santo, mas eu quero de novo aquela presença. E eu fico pensando comigo, quem não teve essas experiências, como que vai lembrar de algo? Como que vai resgatar algo para o seu coração? Se as experiências que não teve, ou que teve, e agora elas não servem mais, para fazer com que a pessoa de novo volte àquele estado espiritual quebrantado que ela estava diante de Deus. A Bíblia fala de um homem que soube aproveitar a presença do Senhor. Ele aproveitou a presença do Senhor por poucas horas, mas o fato dele saber aproveitar essa presença do Senhor fez toda a diferença para ele. Você se lembra do ladrão da cruz? Se lembra? Olha o que Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele soube aproveitar a presença. Ele nem teve experiência, mas ele entendeu: a presença está aqui, o Filho de Deus está aqui, é a minha hora, é a minha oportunidade. Ele não se apegou ao da esquerda, que disse: se o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, livre-se a si mesmo e livre a nós também. Ele não quis aproveitar da carona do outro, mas ele se humilhou diante da presença de Jesus. E Jesus então falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele esteve mesmo, e eu creio, no paraíso com o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter saudade do Senhor. Saudade. Sabe o que está nos separando do Senhor? Sabe o que nos separa do Senhor? Você sabe? O que nos está separando do Senhor é o corpo. É o corpo. É o corpo que nos separa do Senhor. Olha só, irmãos, o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar para sempre com o Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: o que me está impedindo de habitar para sempre com o Senhor é o corpo. Então, a partir do momento que eu deixar este corpo, eu vou estar para sempre com o Senhor. Entendendo? Que o que nos separa do Senhor é o corpo. Mas enquanto nós estamos no corpo, nós não devemos buscar esta intimidade com o Senhor, para que outrora nós, saindo desse corpo, nós venhamos estar para sempre com o Senhor. A vida está tão boa, irmãos, para algumas pessoas, que pensar em arrebatamento ficou para muito longe. Orar então, mais longe ainda. Ler a Bíblia, nem se fala. Até Jesus leu a Bíblia, irmão Tenor. Até Jesus leu a Bíblia. Porque Jesus não ia falar assim para nós, assim, ó: analisais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Jesus leu a Bíblia. E você? E eu? João lá no Apocalipse, no começo, ele disse assim: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado o que pratica as palavras desta profecia. A bem-aventurança começa com a leitura. E você leu a Bíblia hoje? Jesus, quando ele chega lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, no começo do Evangelho de Lucas, que ele entra na sinagoga, e ali ele pega o rolo, né, que na época era um rolo, e ele vai lá no livro do profeta Isaías, aonde fala dele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para curar, para dar vista ao cego, né, para libertar os cativos. Ele lê aquele texto, irmãos. Eu não penso
que Jesus chegou para ler aquele texto, e ele já foi, que nem às vezes alguns fazem, né? Já cata a Bíblia, eu vou tirar uma palavra para me ler, eu vou tirar uma palavra para me ler aqui e ler. Não, eu penso comigo que Jesus catou o rolo, abriu o rolo e foi procurando aonde estava escrito o livro do profeta Isaías, aonde testificava dele. Aí ele lê o texto do profeta Isaías, e eu penso comigo que ele senta e fica ali, sentado, bem quieto, mas a Bíblia fala que todos ficaram parados, atônitos, olhando para ele, esperando alguma coisa dele. Aí ele só fala assim: esta palavra que hoje eu li entre vós, se cumpriu hoje, né? Se cumpriu hoje. Louvado seja Deus. Jesus leu a Bíblia e nós não lemos. Eu busco ler. Você lê? Desde quando você se converteu a Cristo, você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia? Pegou a palavra de Deus? Aonde está a tua bem-aventurança? Se a bem-aventurança está na leitura da Bíblia. Aonde está, irmãos, a nossa bem-aventurança, se nós desprezamos aquilo que Jesus nos ensinou? À medida que nós vamos buscando conhecer o Senhor, nós erramos menos, mas à medida que nós desprezamos aquilo que o Senhor nos deu, para nós conhecermos Ele, nós vamos conhecendo Ele menos ainda, e nós vamos deixando o Senhor para trás e vamos vivendo de aparência. Deus não quer uma igreja de aparência, Deus não quer um pastor de aparência, Deus não quer um grupo de jovens de aparência, Deus não quer um grupo de pré-adolescentes de aparência, Deus não quer uma liderança de aparência, Deus não quer que vivamos de aparência, Deus quer que nós vivemos uma vida de intimidade com Ele, e muito mais ainda quando nós vemos que vai se aproximando aquele dia. A vinda do Senhor está próxima, como o Montenor acabou de nos falar aqui nesta noite. Lembrança, irmãos, lembrança de intimidade com o Senhor, é o que o Senhor quer de nós. Mas pastor, eu ainda não tive experiências com o Senhor. Mas eu digo para você, se você orar, colocar o teu joelho no chão, lá na tua casa, no teu quarto, e falar: Deus, eu quero ter experiência com o Senhor, eu tenho convicção no meu coração de que Deus vai te dar experiências profundas com Ele, e Ele não vai ser somente alguém que você ouve falar, mas você vai ter intimidade com Ele para entender: Ele é real, Ele vive, aleluia, louvado seja Deus, Ele é real. As experiências com Deus, irmãos, faz nós ter convicção para não pecar, faz nós ter convicção para não cometer pecado, porque quem não tem experiência com Deus, não está nem preocupado de ficar na internet sozinho, longe dos pais. Mas aqueles que têm experiência com Deus, tiveram experiência com Deus, quando entra na internet, pensa em ver bobagem, já vai logo se lembrar: opa, e a experiência? Como é que eu faço? Deus está aqui, está vendo? Não dá não, tira fora. A experiência que teve com Deus faz com que um relacionamento íntimo seja aliançado com Ele, de maneira que a pessoa ama tanto a presença de Deus, que ele não quer perdê-la, então ele não vai fazer coisas que venham fazer com que ela saia dali. Mas para quem nunca sentiu a presença de Deus, irmãos, para quem só ouve falar de Deus, vive uma vida artificial. Para quem viveu experiências e hoje não se lembra, não se apega às experiências, mas é guiado pela carne, vive uma vida artificial. E Deus está vendo, irmãos, Deus sabe da artificialidade de cada um, Deus sabe. O que nos separa do corpo, da presença de Deus, de Jesus, é o Senhor, é o corpo que nos separa, né? Olha só o que Jesus fala em João 17:24: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amas antes da criação do mundo. Irmãos, a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe tanta tristeza no coração dos seus discípulos, porque eles Jesus havia sido tirado do meio deles, e eles sentiram tanto que até o próprio Deus sentiu a ânsia e o sofrimento de Jesus mediante a morte. O próprio Deus. Quando Jesus fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Jesus intercede por nós ali,
por aqueles também que os açoitou, que cuspiu nele. Jesus intercedeu. Porque eu penso comigo que naquela hora Deus ia fulminar tudo, ia acabar com tudo, ia destruir tudo, irmãos. Por causa do tamanho da ira de Deus, vendo seu filho morrendo por aqueles também que, sabe? Porque Deus não se ira? Deus se ira, irmãos. Deus se irou, por muito menos, para falar que ia destruir Israel. Quando eles idolatraram o bezerro de ouro, o que Deus fala para Moisés? Eu vou destruir esse povo, Moisés, de você eu vou fazer um novo povo, uma nova geração, vou fazer uma nova nação. Agora vendo o filho dele aqui, morrendo, sendo crucificado, né, açoitado por aqueles que ele se deu para salvar, Jesus vai e intercede por eles, a Deus. A dor, irmãos, a dor, sabe, a dor. Os irmãos da igreja de Tessalonicenses estavam tristes. Por quê? Por aqueles que morreram, por aqueles que partiram. Paulo tendo conhecimento da tristeza dos irmãos acerca dos mortos, e os irmãos quase sucumbindo já numa tristeza tão grande. Paulo fala para eles: olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus ressuscitou, também cremos que os que morreram em Cristo tornarão a viver de novo. Tornarão a viver de novo. E no final do texto Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Sabe o que eu penso, irmãos? Que os irmãos de Tessalônica, quando eles ouviram ler essa carta de Paulo, eles tinham memória. Lembraram-se da comunhão dos irmãos que morreram com Deus. Lembraram-se que os irmãos louvavam. Lembraram-se que os irmãos que tinham morrido eram fiéis. E que morreram servindo ao Senhor. E mesmo em aflição e angústia, eles não negaram o Senhor. Foram fiéis até o fim. E aquilo era um consolo para eles. Mas e eu e você, que lembrança nós temos e que experiências temos com o Senhor, para nós estarmos agarrados, arraigados, irmãos, em nossa alma, para diante, sabe, deste século que nós estamos vivendo, desta geração que nós estamos vivendo, nós venhamos suportar, fiéis ao Senhor, aquilo que nós recebemos do Senhor. Permaneceis naquilo com que foste ensinado. Experiência com Deus, irmãos, é uma maravilha. É uma maravilha. Eu já tive várias experiências com Deus. E em todos os momentos que eu tenho alguma dificuldade, é aos pés do Senhor que eu vou, porque é ali que eu vou encontrar o meu sustento. Mas e você? Qual é a tua experiência com o Senhor? O que você tem vivido com Deus nesta última hora? Qual o seu tempo e o seu grau de intimidade com Deus? Quanto tempo você passa fazendo aquilo que é para você? E quanto tempo você passa fazendo aquilo que é para você com Deus? Porque quando nós passamos um tempo na presença de Deus, nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para nós. Não é para Deus que nós oramos, é para nós. Não é para Deus que nós cultuamos, é para nós. Porque tudo que nós fazemos para Deus, nós temos em nós, aleluia, a recompensa daquilo que nós fazemos. Então se não ora, também não tem recompensa de Deus. Se não faz aquilo que é a vontade de Deus, se não lê a Bíblia, também não tem recompensa de Deus. Se não tem intimidade com Deus, também não tem nada de Deus. Não tem nada. Está entendendo? Então daqui para frente, busquemos experiências profundas com o Senhor. Tiremos tempo para o Senhor, devocional para o Senhor, para que a mesma coisa que nós fazemos para o alvo que é o Senhor, retorne para nós, da parte do Senhor, como bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. Só vai morar no céu aqueles que têm intimidade com o Senhor. Só vai morar no céu aqueles que têm saudade do Senhor. E para algumas pessoas está tão bom essa vida, que morrer é um medo, é um receio, é uma preocupação tremenda.
É preocupação com conta, é preocupação com isso, preocupação com aquilo, preocupação com outro, mas não tem preocupação com a alma e com o descanso eterno que nos está prometido na glória. É um repouso, irmãos. O Senhor prometeu um repouso para a sua igreja, um lugar de descanso. Tem gente amando tanto esta vida, que está se ausentando da presença do Senhor, achando que isso vai fazer algum sentido no final, aleluia, se não se converter a Deus de coração, se não se converter a Deus de corpo, ou de alma, ou de espírito, alma e corpo, como diz a Bíblia, vai ficar ausente do Senhor pela eternidade, ausente. A eternidade é uma ausência de Deus, a eternidade é a separação do Senhor no inferno, a condenação é uma separação do Senhor. Tem pessoas que estão tão acostumadas a viver separado do Senhor, mas está tão perto, né? O apóstolo Paulo fala que ele não está longe de nós. Jeremias ele também fala, para nós clamar a Deus de todo o nosso coração, para que nós venhamos provar do Senhor algo que ainda o Senhor não revelou a outro. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem coisa que ainda você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não está clamando ao Senhor. Quando começar a clamar, o Senhor vai revelar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas está lá. Aleluia, louvado seja Deus. Tenhamos, irmãos, a hombridade, tenhamos a humildade de compreendermos esta palavra nesta noite. O Senhor, Ele nos preparou o lugar. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejais também. Ele tem um lugar preparado para nós. E Ele vem, irmãos, que todos nós estejamos inteirados da vinda de Cristo, e mais ainda, nos analisando, para ver se Jesus vier agora, se eu vou mesmo com Ele, ou não. Precisamos ter convicção de salvação, convicção de uma vida de santidade, convicção de uma presença de Deus dentro de nós, a ponto de nós renunciarmos o pecado e o mundo que está aí, né? Batendo na porta do nosso coração para entrar. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com a igreja e pedir a Deus, que Deus dê a você e que Deus dê a mim e a nós experiências com Ele. Glória a Deus. Vamos cantar parabéns e já orar, né? A Emily, cadê a Emily? Vem cá, Emily, para nós orar por você. Quem mais? O Adria, que fez aniversário, né? Então vem também, Adria, para nós orar por você. Irmãos, terça-feira nós vamos estar aqui reunidos para orar ao Senhor, para buscar a Deus. Não falte, esteja aqui. Ore a Deus na tua casa. Tire um momento, sai de onde você estiver, vai para o teu quarto. Busca Deus ali. Fala com Deus. Deus quer algo mais de você para te abençoar mais ainda, tá? Deus quer algo mais. Eu sinto que esta palavra, irmãos, não é vazia. Ela é para que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Momentos de particularidade com Deus, né? Em nome de Jesus. Ore comigo. Grandioso Deus e bondoso Pai, eu oro ao Senhor pela vida do Adria. Senhor, nós abençoamos ele em nome de Jesus. Desejamos a ele toda sorte de bênção espiritual. Que o Senhor venha capacitá-lo a cada dia. Que ele continue, Senhor, lutando, combatendo, Senhor, contra, ó Senhor, os desejos da mocidade. Em nome de Jesus, ensina ele a lutar. Ensina ele a combater, Senhor. Ajuda ele. Ó Deus amado, se manifesta a ele. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida da Emily. E pedimos ao Senhor a graça, a misericórdia. Nós abençoamos ela em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que toda sorte de bênção seja derramada sobre ela. Senhor, trabalha para que a Emily venha a ser um instrumento poderosíssimo na tua mão. Eu creio, Senhor, numa grande obra e num grande mover do teu Espírito, a qual certamente o Senhor o fará para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós abençoamos ela para a tua glória. Amém.
Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe o Adrian. Deus abençoe a Emily. Deus abençoe eu. Deus abençoe você. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê a vocês uma semana abençoada, cheio de experiências com Deus, né? Cheio de experiências. Irmãos, não vamos se apegar às enfermidades aqui, tá? Mas vamos buscar aqui dentro fé para vencer. Fé que move as montanhas, os montes. Vamos buscar a fé que nós precisamos, irmãos, para termos convicção que o Senhor Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal, tá? Em nome de Jesus. Busque essa fé dentro de você. Seja uma pessoa fortalecida na fé, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe.